fazer referência para começarmos a leitura das gotas védicas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nós estamos fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam, o canto 1, capítulo 6, diálogo entre Narada e Vyasadeva. E vamos fazer a leitura do verso 17 e 18. Verso 17. Vou fazer a leitura em português. Ó Vyasadeva, naquele momento, estando excessivamente dominado por sentimentos de felicidade, todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim mesmo, nem ao Senhor. Repetindo o verso 17. Ó Vyasadeva, naquele momento, estando Devi. Olá, Devi. Olá, Devi. Oi, tô aqui. Devi, quando você entrou, você derrubou a oradora. Eu sei. Eu peço perdão, eu esqueci. Por isso que eu mudei. Então, agora nós ficamos sem a oradora e ficamos sem a leitura do verso. Mas ela vai entrar de novo, não vai? Em tese, né? Você está na pauta, talvez ela não consiga. Não, eu entrei como védica, então acho que Então, ela vai entrar. a gente tem que resolver isso na reunião, tá bom? Hoje, tá? Sem Perdão, pauta. Porque, desculpa. tá? O erro Não é tem que problema. Tá tudo bem, tá? Ok, tá tudo bem. Coloca na pauta esse assunto na reunião urgente, porque nós precisamos resolver isso. Nós já estamos gastando um tempo com esse assunto foi e a realmente. gente precisa... Tá bom? Tá tudo bem, tá? Só coloca na pauta. Agora faz o seguinte, fecha essa gravação, não sei se você tem o controle disso, né? Porque está em gravação, elimina essa gravação. E assume a partir de então, tá? Porque nós estamos fazendo gotas védicas agora. Então eu tenho que sair e entrar como sala dos mantras de novo para poder Muito parar. bem, então faz isso, tá? Eu vou dar sequência aqui na leitura do verso enquanto você resolve isso daí, tá bom? Então, eu vou seguir aqui com a leitura dos gotas védicas de hoje, né? Querem um friozinho aí? Quem quiser um friozinho, é só pedir que eu mando para vocês aí por Wi-Fi. Mas tá gostoso, viu? Tá muito bom. Nós estamos, então, agora com a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Eu vou fazer a leitura do sânscrito. Não estou conseguindo compartilhar na tela com vocês, tá? Premati bharani bhina pulatkango chinivriktaha ananda samplavelino napashyan ubhayan mune rupan bhagavato yatan manakantan suchapahan apasya sahasotaste vai klavyat durmana iva om. Não me lembro se ela tinha feito os versos reverenciais iniciais, eu faço agora na finalização. Tradução, dados por sua divina graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ó Vyasadeva, naquele momento,
estando excessivamente dominado por sentimentos de felicidade, todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim mesmo, nem ao Senhor. A forma transcendental do Senhor, como ela é, satisfaz o desejo da mente e dissipa de vez todas as incongruências mentais. Ao perder de vista aquela forma, levantei-me subitamente, ficando perturbado, como é comum quando se perde algo desejável. Muito bem, uma vez mais. Ó Vyasadeva, naquele momento, estando excessivamente dominado por sentimentos de felicidade, todas as partes de meu corpo animaram-se separadamente. Estando absorto em um oceano de êxtase, não pude ver nem a mim mesmo, nem ao Senhor. A forma transcendental do Senhor, prestem atenção agora nesse verso. A forma transcendental do Senhor, como ela é, satisfaz o desejo da mente e dissipa de vez todas as incongruências mentais. Ao perder de vista aquela forma, levantei-me subitamente, ficando perturbado, como é comum quando se perde algo que é desejável. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão, né, presentes aqui na sala e acompanhando, né, os nossos Gotas Védicas pela sala dos mantras. Vou dar uma ajeitadinha aqui. O friozinho está entrando pela janelinha do pescoço. Olha só, que interessante, hein? Que coisa, né? Que curioso, que coisa. Daí está sendo descrito uma pessoa que está dizendo para outras pessoas respeitáveis, essa pessoa está dizendo que viu a pessoa suprema face a face, com os olhos, diretamente. Pois é, né? Das duas, uma. Ou ele está mentindo, ou ele está... Não, aí nesse caso, entra mais opções. Ou ele está mentindo, ou ele está delirando, e de fato ele estava num transe, né? Num delírio, num êxtase, realmente. Mas ou ele está mentindo, despodoradamente, para fins egocêntricos, ou para fins narcisistas, que envolve a autolatria, o desejo de adorar a si mesma, a si mesmo, o desejo de ser reconhecido socialmente como uma pessoa importante, um místico, um vidente, um profeta, ou sei lá o quê. Ou ele está nessa vibe aí, ou ele está falando a verdade. Ou ele está mentindo, trapaceando, como é muito comum das almas condicionadas que querem um lugar ao sol, querem ser reconhecidas como pessoas santas, elevadas, divinas, sagradas, místicas, eleitas, né? Consagradas, seres mágicos únicos, superiores aos demais, adoradores de si próprios, tentando convencer outras almas tão ignorantes quanto ela de a adorarem também. Num êxtase, num transe,
coletivo, de uma neurose coletiva. Ou isso ou é isso, né? Ou então, de fato, essa pessoa está falando a verdade. Ela viu a pessoa suprema. Agora, se nós se nós olhamos e ouvimos a totalidade, não a maioria, mas a totalidade das escrituras disponíveis na Terra para nós, seres humanos, a afirmação vai ser: ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca verá Deus. Não é possível ver Deus. A nossa inteligência, a nossa mente, a nossa sei lá o quê, não é capaz de sei lá o quê, não pode, é proibido, não dá certo, nunca foi, nem nunca será, esquece, já era, acabou. Desista. Quem já ouviu isso? Centenas e centenas de vezes. Abra qualquer livro sagrado da Terra, livros de orientações espirituais, e essa vai ser a afirmação. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca verá Deus. Porque qualquer um que ver a face de Deus morrerá certamente. Aqueles que viram não estão mais aqui para dizer. Eu não estou mentindo, não. Eu não sei se vocês têm experiências com outras religiões, outros livros sagrados, mas é só abrir e vai estar dito isso lá. Tudo bem. E Devananda, mas está errado isso daí? Não. Está correto. Dizer que ninguém nunca viu, ninguém nunca verá. Depende do grupo para quem você está falando isso. Por exemplo, observem isso. Imagine que você está andando na rua e você se depara com uma pessoa armada. É proibido usar armas. Se você for flagrada, pega, usando armas na rua, o que pode acontecer com você? Ir para a prisão. Certo? Então, tem uma lei, né, nacional, de segurança nacional, que diz que uma pessoa, um brasileiro, o brasileiro não pode andar armado na rua. E qualquer brasileiro que for pego andando armado na rua, irá para a prisão. É assim ou não é? Agora, imagina que eu sou um policial. Eu tenho treinamento técnico e a autorização do governo para portar armas. Eu posso usar não apenas uma, mas eu posso usar duas. Então, se eu tenho a autorização do governo, essa lei que diz que um brasileiro não pode usar arma, fica automaticamente superada. Uma pessoa pode não ser autorizada e outra pessoa pode ser autorizada. Então, e quantas pessoas no Brasil podem usar armas e quantas pessoas não podem? A esmagadora maioria dos brasileiros não podem. Mas uma pequena quantidade pode sim. É autorizado. Né? Então, é verdade que a esmagadora maioria dos seres humanos não podem ver a face de Deus. Mas aqueles que têm conhecimento e autorização do próprio Senhor Supremo podem sim. Podem. Inclusive, a pauta do curso, do sistema, da senda da Bhakti Yoga, que é o que nós cultivamos, prevê na rota que você seja capaz de vê-lo face a face. Do contrário, o curso não está completo. Ah, mas Devananda, isso é uma utopia. Tu dizes. Com base em que você faz essa afirmação?
Nós temos uma afirmação aqui diante de nós que supera esse pessimismo, eventualmente, que uma ou outra pessoa pode ter. Essa pessoa pode ser você mesma ou outra pessoa, tanto faz. Mas esse pessimismo tem a ver com as orientações e reminiscências que você tem dentro de você, adquirida ou aprendida dos demais. Isso não é de responsabilidade do conhecimento védico. Nós não endossamos essa fala, porque não é característica dos nossos conhecimentos essa afirmação. É de outra escola, não é da nossa. Então, nós só podemos garantir o trabalho que nós fazemos, não que os demais fazem. E o trabalho que nós fazemos, a nossa garantia é de que você será capaz de ver o Senhor Supremo face a face. Você não é uma filha querida do Senhor Supremo? Um filho querido do Senhor Supremo? Um filho, uma filha, tem direito natural de ver o pai. É assim que funciona. Mas exige-se, né, conhecimento. E não é sempre que o conhecimento está disponível. Mas quando ele está disponível, ele deve ser acolhido com respeito, dedicação e inteligência para que ele funcione adequadamente. Todas nós somos produtos da cultura dos nossos pais, das religiões dos nossos pais, que nós respeitamos e acolhemos e amamos no coração, com gratidão. Mas nós somos seres com capacidades de evoluir, de transcender, de melhorar as nossas condições. Veja os nossos celulares, no início de quando eles apareceram, e veja como eles são hoje. Não melhorou? Evolução não é uma coisa boa? Olha que maravilha é evoluir. Você está me vendo aí na sua tela agora, com imagens coloridas, na velocidade da luz, me ouvindo. Isso é uma maravilha. Evoluir é uma coisa boa. Então, o conhecimento, nós também evoluímos para nos adaptar a conhecimentos do futuro. Os conhecimentos védicos são do futuro. Então tem que se fazer a conversão do analógico para o digital, que é o futuro. Lembra quando eles colocaram a televisão digital, aí tinha que comprar o conversor, tinha que transformar em digital para poder pegar os canais e tal? Lembra como era assim? Então, essa afirmação, esse momento do Srimad Bhagavatam ela é uma escritura, o Srimad Bhagavatam é uma escritura sagrada. Se ele estiver mentindo para nós, a responsabilidade é dele e do próprio Senhor Supremo, porque ele está sabendo o que está acontecendo. Se uma escritura disser que ninguém pode ver a face de Deus, isso não é mentira. Ninguém que não tenha o conhecimento, que não tenha a autorização do Senhor Supremo, não podem vê-lo. Está correto. Agora dizer, uma escritura que diz que eu vi a face do Senhor Supremo, e ele era assim, 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 e eu experimentei isso, e isso, e isso, e quando ele desapareceu do meu campo de visão, a imensas saudades e o vazio que eu senti no coração me fez procurá-lo em todos os momentos da minha vida, em todos os cantos. Porque as saudades, o desejo de ter novamente aquele momento, aquele encontro, moveu a minha existência a partir daí. Se uma pessoa dá essa descrição, está na Escritura Sagrada, isso é mentira, isso é de responsabilidade de Deus, porque Ele é o controlador supremo. E nós estamos sendo enganados com o aval do Senhor Supremo. Não é justo, nós somos apenas crianças perdidas, tentando, tateando até a porta da saída, porque está escuro no quarto. Não é justo para conosco sermos enganadas de maneira tão desleal, dessa forma. Mas acontece
que essa descrição não é um engano, não é um erro, não é falsa, ela é verdadeira. E aqueles que veem o Senhor Supremo face a face, sabem reconhecer que essa afirmação, ela é verdadeira. Né? Então, inclusive, os mestres védicos Vaishnavas, porque aí os mestres védicos têm uma variedade. A variedade ela é dividida em 3 categorias: Kanishtas, Madhyamas e Uttamas. Os Kanishtas fazem parte de um compêndio da cultura genérica, que são os seguidores dos Vedas. E aí você, né, tem os hindus, os Shaktas, enfim, toda a rede, que é a colcha de retalhos, que forma a cultura védica, que é colorida, alegre, divertida, mas tem a parte folclórica, mitológica, popular, para abraçar o contingente, que é a esmagadora maioria de pessoas comuns, que simplesmente vivem suas vidas e seguem uma cultura. Poderia ser a cristã, poderia ser a muçulmana, mas é a cultura hindu. E a cultura védica está imersa ou diluída aí, nesse campo também. Entretanto, tem a parte média dessa cultura, que são os pensadores, os sábios, os filósofos, os cientistas naturais. Esses são os brahmanas, que estabelecem que a verdade absoluta é o Brahman, a luz. O Supremo é a luz universal. Esses alunos védicos são alunos intermediários, o equivalente de como se fossem do colegial. Têm conhecimentos, são respeitáveis, são muito elevados, mas chegam apenas até a luz, porque dependem apenas da própria inteligência. Entretanto, há aqueles que são considerados os Uttamas. Esses são os Vaishnavas, que conseguem enxergar para além do brilho da luz. E esses conseguem por conta de que o Senhor Supremo permite com que eles vejam a sua forma transcendental, a sua pessoa transcendental. Então, se você está na rota do curso, que é a Bhakti Yoga, se você já chegou ao ponto de entender o que você está fazendo conosco, se você já realizou ou percebeu o que você está aprendendo conosco, então você também já deve ter percebido que nós estamos assumindo a responsabilidade de tornar uma pessoa capaz de não apenas de ver a pessoa suprema face a face, mas interagir com essa pessoa, senti-la. E não apenas sentir, porque sentir Deus, né, é uma experiência mística geral. Todos sentem Deus. O aborígene na floresta, o índiozinho da floresta, o homenzinho da pedra lascada, todos sentem Deus, porque Deus é para todos. Nenhum ser humano fica sem Deus. Os que são humanos sem noção de Deus, eles eram protótipos humanos. O homem de Neandertal, o homem de Cro-Magno, são protótipos. Ainda não estavam formatados como seres humanos, mas a partir da forma humana formatada, já tem experiência com Deus. Os animais também não têm experiência direta. Mas a partir da forma humana já tem experiência. Todas as formas humanas têm direito a ter experiências intuitivas, de sentimento em relação a Deus. Entretanto, ver essa pessoa, interagir diretamente com essa pessoa, é outro assunto. Sentir a presença de Deus é uma coisa. Interagir com esse ser é outra. E o curso de Bhakti,
ele tem a prerrogativa e assume a responsabilidade de dar suporte técnico, informação, conhecimento para que o pesquisador ou o aluno, o estudante de Bhakti, seja capaz de ver a pessoa suprema face a face, de reconhecê-la e interagir com essa pessoa. Essa descrição do Srimad Bhagavatam não é uma descrição irreal, ela é verdadeira. E nós não temos nenhuma motivação para enganá-los. Vocês são pessoas respeitáveis, se esforçam imensamente para educar seus filhos, para pagar as contas, para evitar os perigos da vida, dedicam seu tempo, sua energia a atividades piedosas. Vocês são pessoas respeitáveis. Qualquer atitude enganatória da nossa parte para com vocês criaria karma ruim para nós. Porque enganar as pessoas, principalmente pessoas honestas, tem um custo muito alto. Cria um karma muito ruim. E nós não temos interesse. Então, não se trata de um engano. Essa afirmação é verdadeira. E essa é o nosso norte. É para essa condição, ou para esse momento, que você está sendo preparado. Que você está sendo preparada. Tá bem? É uma questão de tempo e determinação. O efeito, o resultado, não é da sua responsabilidade. O resultado, ou esse encontro, é da responsabilidade do próprio Senhor Supremo. O caminho é da responsabilidade do mestre espiritual. O movimento é da sua responsabilidade. Ah, mas Devananda, é porque eu tenho tantas ocupações, eu não tenho tanta, né, disponibilidade. Muito bem. Observem as galinhas. As galinhas são aves. Elas podem voar. As galinhas voam. Entretanto, devido ao comodismo e às imensas ocupações que elas têm ciscando o chão, se transformaram no petisco principal dos demais seres, dos predadores. Então, o comodismo e a preguiça em bater as asas tem preço. Chama-se samsara. E sempre que você olha no espelho, o preço da conta está ali, te lembrando que nascer como ser humano não é uma vantagem. Nascimento, crescimento, se crescer bem, tem abusos sexuais, tem guerras, tem doenças terríveis que assolam as crianças. Se conseguir passar pela infância sem agressões, sem traumas, tem a juventude, bullying, disputa por encontrar um amor, decepções amorosas que doem tanto quanto violência física. Depois, emprego, lutar pela vida, trapaças, enganos, invejas, violência. Daí, criar os filhos. Aqueles que são pais sabem a ansiedade que isso é. Depois, envelhecer. Se envelhecer sem doenças, é uma velhice confortável. Mas com doenças, acidentes sofridos na juventude são cobrados na velhice, porque os ossos doem. E, finalmente, a angústia de morrer. Tudo bem que nós estamos nessa circunstância, então vamos fazer o melhor uso de um mau negócio. Mas vamos racionalizar que essa situação é desfavorável.
E essa situação desfavorável se deve devido ao nosso comodismo, à nossa preguiça em cultivar conhecimento, à nossa avareza em oferecer a nossa inteligência voluntariamente para aprender os conhecimentos que libertam o ser, não os conhecimentos que aumentam a vaidade do ser. Tudo bem, todos os conhecimentos são válidos, mas aqueles que libertam são prioridade. O ser deve cultivar diariamente esses conhecimentos. Observem as galinhas. Elas são aves. Elas podem voar. E, no entanto, devido ao comodismo e adaptação a ficarem ciscando no chão, elas se transformaram no petisco principal de todos os seres humanos e dos demais predadores. Isso chama-se samsara. É o petisco da roda. A floresta também precisa de matéria orgânica, matéria morta. Mas você não precisa ser matéria orgânica. Tem a opção de ser a flor, no alto da árvore. Então, conhecimentos. Para isso, as escrituras védicas foram compiladas para aqueles seres humanos que se interessam pelo seu bem-estar real, definitivo, superior e a sua liberação do ciclo do samsara. São para esses seres humanos que essas escrituras são destinadas. Para os demais, há vários tipos de escrituras. As escrituras védicas são para os seres humanos que desejam conscientemente libertarem-se do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó a energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti. Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna.